fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E esse versículo aqui esse capítulo tem várias promessas para a vida da gente. Ele diz para nós o seguinte, capítulo 34, versículo 31, primeiro versículo diz assim: eu sempre darei graças ao Senhor, graças a Deus, o Senhor, e o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Amém. Oramos mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez nós queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito no nosso viver. Que Tu nos ensine, Senhor, de verdade a colocar isso em prática no nosso viver. Que nós possamos fazer a Tua vontade todos os dias do nosso viver, possamos fazer o que Tu queres no nosso viver e possamos Te louvar todos os dias de nossa vida. Não somente na igreja, Senhor, mas no nosso dia a dia. Que tudo que nós façamos seja para a honra e glória do Teu nome. Que tudo que nós falamos seja para a honra e glória do Teu nome. Que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Se quiserem, não precisa fechar a Bíblia. A gente vai discorrer nos Salmos, como vocês já conhecem, o jeito que eu gosto de falar, de um por um. Só para a gente ter uma noção mais ou menos do que fala o capítulo 34, né? O Salmo 34, ele foi escrito por Davi durante o período negro da vida dele, tá? O tempo que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Então ele estava fugindo do rei Saul. Foi uma coisa bastante complicada. Ele se tornou o inimigo público da nação, para vocês terem uma noção. Saul mandou buscar ele para matá-lo. Então assim, ele se tornou inimigo público da nação. Por uma questão de sobrevivência, ele ia ser morto. Por uma questão de sobrevivência, ele se juntou com os filisteus. Ou seja, há pouco tempo atrás ele tinha matado o rei dos filisteus, que era Golias, e agora ele se junta com os reis dos filisteus. E aí ele chega na presença de Abilemeque. Abilemeque é o rei dos filisteus, e lá ele está junto. E lá o pessoal começa a falar de Davi. Esse é Davi, esse é o Davi. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aí ele começou a ver que ele começou a ser reconhecido pelos filisteus também. E aí os filisteus começaram a perseguir ele também. Então ele se fez de louco diante de Abilemeque, e Abilemeque expulsou. Porque tu quer com um louco aqui dentro do meu reino? E expulsou Davi. Né? E depois disso, ele viu que parou de funcionar, né? Que ele se juntar com os filisteus, então ele foi expulso. E logo depois disso, ele falou a respeito, ele escreveu o Salmo 34. Por que eu estou falando tudo isso? É para vocês terem noção de que quando ele saiu dali, que ele fugiu, ele começou a se juntar com outras pessoas que eram também igualmente fracassadas, ou eram igual perseguidas por Saul. Que depois essas pessoas se tornaram nos fortes de Davi. Então é tudo uma história que se completa. Às vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo por acaso. Não, os valentes de Davi, que está escrito lá em 1 Crônicas 11:40, de 10 a 47, em 2 Samuel 23, do 8 a 39, são esses caras que se juntaram junto com ele quando ele estava fugindo. Então não foi por acaso, todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. E aí ele começou a pregar para esses homens, ou seja, eram homens fugitivos, homens que eram perseguidos, e ele começou a falar para os homens a respeito do amor de Deus, e esses homens se tornaram os heróis, os fortes de Davi. E isso muitas vezes a gente não consegue entender. Por quê? Porque nós não agimos dessa forma. Nós deveríamos agir da mesma forma que Davi, que mesmo a gente sendo perseguido, mesmo no momento que a gente está escondido em algum lugar, a gente ainda assim nós conseguimos levar o Evangelho de Cristo para as pessoas. Nós temos que mostrar para as pessoas o amor de Cristo em qualquer momento da nossa vida. A gente tem que mostrar para as pessoas que é bom ser cristão e louvar todos os instantes de nossa vida, mesmo no momento de turbulência, mesmo no momento obscuro da vida da gente, mesmo no momento negro, como aconteceu nessa época de Davi, que ele estava sendo perseguido para ser morto. E mesmo assim ele louvava ao Senhor. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito dessas promessas que estava escrito no Salmo 134. Se nós olharmos ali, esse salmo, ele é um salmo que é feito de emoção, é um salmo feito de coração, é um salmo de oração, mas também ele é um salmo de adoração e também de pregação, porque ele pregou para as pessoas.
E a gente vê no primeiro versículo já que ele diz assim: eu sempre darei graças a Deus do Senhor, eu sempre darei. Será que nós temos feito isso, sempre ter dado graças a Deus? Qualquer momento, em qualquer coisa da vida da gente que aconteça, nós temos a disposição de estar agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, por eu não ter o que comer nessa noite. Obrigado, Senhor, por eu estar doente. Obrigado, Senhor, por eu não ter o que comer. Obrigado, Senhor, por eu estar sem serviço, por eu não ter roupa para vestir. Nós temos tido disposição de agradecer a Deus em todos os momentos. Aqui Davi estava agradecendo no momento que ele estava sendo perseguido, no momento que ele estava sendo perseguido para morrer. E mesmo assim, todos os dias, sempre darei graças a Deus, sempre darei graças a Deus. Tu tem feito isso, nós temos feito isso na nossa vida, tendo dado graças a Deus em todos os momentos. Nós somos muito triunfalistas, sabe? Às vezes eu vejo pessoas que dizem: acontecia isso, agora minha vida mudou, eu estou bem, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou aquele outro. Não, às vezes não é isso. Sabe qual foi o pior momento da minha vida? É durante um culto, que um pastor estava pregando que as maravilhas que Deus tinha feito na vida dele. Deus mudou isso, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. E eu lá sentado no banco, e cada coisa que Deus fazia na vida dele ia me amassando. Me amassando, assim: Deus não me ama. Deus não me ama. Porque está tudo certo na vida dele, na minha não dá nada certo. Sabe, às vezes a gente começa a pensar dessa forma assim: pô, como é que dá tudo certo para todo mundo e na minha vida não dá tudo certo? Mas a gente esquece de ler o que está escrito em Mateus 5,12, que diz: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. Eu agradeço hoje pelas perseguições, eu agradeço hoje pelas coisas ruins, eu agradeço hoje porque tudo isso me faz elevar cada vez mais a presença de Deus. Porque é na tribulação que a gente reconhece Deus, é na tribulação que nós crescemos na presença de Deus, e não nas glórias, e não nas coisas boas. Nós crescemos nos momentos de dificuldade da nossa vida. Então eu agradeço a Deus por todos os momentos de dificuldade da minha vida. Mude o seu pensamento. Se tu está reclamando, que eu costumo brincar aqui, que é o crente Wally, né? Que é assim: ó dia, ó mês, ó ano. A gente está sempre reclamando. Não seja assim. Comece a agradecer a Deus, que tu vai ver que a tua vida vai mudar. Vai acabar seus problemas. Não! Mas tu vai ter um cara do lado que vai te ajudar a vencer esses problemas. E não vencer de não ter mais problemas, não, mas sabe quando Davi diz lá no Salmo 8, que diz para nós assim: deito a minha cabeça e durmo. Isso que vai acontecer. Eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro e vou dormir. Porque eu estou tranquilo, eu estou entregue, a minha vida está nas mãos de Deus, porque eu honro, porque eu louvo, porque eu dou graças a Ele todos os dias da minha vida. O meu louvor está continuamente nos meus lábios, o dia inteiro. Eu tenho louvado a Deus todos os dias, o dia todo. Eu tenho levado a minha oração a Deus todos os momentos do meu dia. Eu tenho entregado de verdade a minha vida a Deus e tenho feito a vontade dEle. Não é chegar aqui na igreja assim: hoje eu vou louvar, vem aqui, vem louvar. Não. O Zé Bruno diz isso. Como é que tu pode cantar essas músicas? Cara, o meu louvor não é essas músicas. O meu louvor é a minha vida. Todos os dias eu levo para Deus um louvor. Quando eu levanto de manhã, eu louvo a Deus, porque Ele me fez, Ele me deu a oportunidade de ver um dia a mais, e por isso eu louvo a Ele. Não é louvar de cantar, mas é louvar de honrá-lo, louvar de mostrar para as pessoas que Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Isso é louvar, é levar, propagar o nome dEle todos os dias, todos os momentos, todas as oportunidades. Davi louvou a Ele por tudo que Ele fez, por todas as coisas, inclusive pelas perseguições. Que nós possamos colocar isso em prática no nosso viver. Versículo 2: eu o louvarei por causa das coisas que Ele tem feito. Os que são perseguidos ouviram e se alegraram. Sabe quando a gente consegue dizer assim: eu vou louvar a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida.
Não importa se é coisas boas ou coisas ruins. Aí as pessoas que aí ele está se referindo àqueles que eu falei a respeito dos fortes de Davi, dos valentes de Davi. Esses caras viram que Davi, mesmo na dificuldade, começava a louvar, e eles começaram a ver que, cara, esse Deus é bom, e eu vou seguir Ele também. Então as pessoas que estão sofrendo por dificuldades, as pessoas que estão sofrendo dificuldades e problemas na vida, eles vão começar a olhar para a vida da gente. O cara é cheio de problema, mas ele está sempre louvando a Deus. Quando a gente olha Paulo e Silas lá na cadeia, presos, amarrados e louvando a Deus, ou seja, daí o carcereiro olha assim: cara, vocês estão doidos, vocês estão louvando, vocês estão presos e estão louvando. Cara, esse Deus tem que ser de verdade, eu não posso. E vocês não podem estar servindo um Deus de mentira, porque não seria isso normal, que no momento que as coisas estão ruins na vida da gente, a gente começa a praguejar. E agora no momento que as coisas estão ruins na vida da gente, o cara está louvando. Então esse Deus é de verdade, eu tenho que seguir esse Deus. Por isso que os caras seguiram a Davi, porque ele foi um testemunho de verdade, um testemunho verdadeiro. É o que nós temos que trazer para os nossos dias de hoje, ser crentes de verdade, mostrar para as pessoas o amor de Deus, mostrar para as pessoas que Deus nos ama de tal maneira que deu o Filho dele para morrer para nós na cruz do Calvário. Não que nós fôssemos merecedores disso, não, de forma alguma, sendo nós ainda vivíamos em pecado. Ele não diz nem que nós éramos pecadores, não, que nós vivíamos em pecado, e Ele nos amou de tal forma que deu o Filho. É interessante quando a gente começa a pensar assim: é fácil uma mãe, um pai, quando o filho está doente, dizer assim: cara, tira, por favor Deus, tira a dor dele e coloca em mim. É fácil um pai e uma mãe se compadecer do filho e querer trocar a vida por ele. Agora, tu querer dar a vida do teu filho por uma pessoa que tu não conhece, isso é um amor verdadeiro. Foi o que Cristo fez por nós. Foi por isso que Deus fez por nós. Deu a vida do filho dele. E eu vou falar mal dele, ou vou bater boca e dizer assim: ó dia, ó mês, ou vou reclamar com Deus: por que isso está acontecendo comigo? Sabe, nós temos essa mania de dizer: Deus, por que comigo? Sabe, tem tanta gente no mundo, por que comigo? A cruz está pesada demais. A palavra de Deus não diz para nós não reclamarmos com Deus, mas para nós suportar as coisas que estão sobre nós, porque isso vai nos elevar, isso vai trazer nós para mais perto de Deus. É lógico que no momento de oração a gente chega lá e diz para Deus assim: pô Deus, eu até entendo que a tribulação é bom, mas dá um refresco aí. Sabe, às vezes começa a ficar pesado, parece. Nós somos seres humanos. Sabe, aí eu me apaixono quando eu vejo Cristo lá no Getsemane, ele ora para Deus e diz assim: Senhor, passa de mim esse cálice. E ele pediu para Deus: eu não quero sofrer isso, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Que nós possamos ter essa sabedoria de pedir para Deus: Senhor, eu não quero que isso aconteça na minha vida, mas se acontecer, estamos juntos. Eu quero estar na tua presença, não importa o que esteja acontecendo. Eu quero dar testemunho para as pessoas da minha volta, para que elas vejam que tu é Deus, que tu é poderoso para fazer infinitamente mais, que tu é poderoso para me deixar feliz, inclusive nos problemas, inclusive agora matei em português, inclusive nas dificuldades. É isso que nós temos que ser, cristãos verdadeiros, que ame a Deus não importando as coisas que estão acontecendo no nosso viver. É fácil dizer que é cristão quando está tudo dando certo, mas na hora que está dando errado, porque nós somos seres humanos. Sabe, eu acho muito interessante também quando a gente chega lá, que assim, quando Cristo pede para Deus: Senhor, passa de mim esse cálice. Ele não tá, às vezes a gente acha assim: ele não queria sofrer tudo que sofreu, ele não queria ser crucificado, ele não queria levar a coroa de espinho, ele não queria apanhar o dia inteiro, ele não queria ser cuspido. Não, isso nada importava para ele, isso não tinha problema nenhum. O que ele não queria, naquele último momento, quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani.
Isso que ele não queria. Deus meu, por que tu me abandonou? Ele queria nunca que isso acontecesse na vida dele, perder a presença de Deus. Isso que ele não queria. Por isso que ele orava: Senhor, passa de mim, porque eu não quero ficar um só segundo longe da tua presença. Isso que apavorava Cristo, não é a dor. E nós, muitas vezes, nós estamos orando para que Deus tire os problemas da nossa vida e estamos muito pouco preocupados se Deus está conosco ou não. Versículo 3: anuncie comigo a sua grandeza e louve junto ao Senhor. Que a gente possa arrecadar todas essas pessoas e trazer eles para anunciar o nome de Deus junto. Sabe, é isso que a gente quer. Ir para a praça pública e pregar para as pessoas. Não é só para trazer pessoas para dentro, não, mas é para angariar mais pessoas para esse exército ir para a rua e trazer mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Essa que é a meta do cristão, trazer pessoas para Cristo. Uma vez me perguntaram: o que tu veio fazer nesse mundo? E eu não sabia. Depois eu descobri: eu vim nesse mundo para salvar almas do inferno. É para isso que nós estamos aqui nesse mundo. Não é para trabalhar a noite inteira como eu trabalho e trabalhar o dia inteiro para juntar dinheiro, para fazer uma casa bonita, para ter um carro bom. Não foi para isso que eu vim no mundo, não. Eu vim no mundo para levar o Evangelho a toda criatura, para que as pessoas possam se converterem e sair do inferno ao qual eles vivem, sair dessa sequidão de vida e vir para uma vida que diz que vem e terá água viva. 4, desculpa. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos. Aqui vem a primeira promessa: Ele livra nós de todos os medos. Ele não está dizendo que vai nos livrar de todos os problemas, não, Ele vai nos livrar de todos os nossos medos. Tu tem medo de alguma coisa? Busque em Deus que tu vai vencer esse medo, tu vai vencer todas as dificuldades que tu tem na tua vida, não os problemas, mas tu vai vencer o medo dos problemas. Tem um chavão que as pessoas dizem assim: não diga para Deus que tu tem um grande problema, mas diga para o problema que tu diz que tu tem um grande Deus. Esse é um chavão que todas as pessoas usam. Não interessa se eu tenho problema ou não, porque não é meu, os problemas são de Deus. No momento que a palavra de Deus diz para nós assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então meus problemas não são mais meus, eu não tenho com que me preocupar, porque o problema é dele. As dívidas que eu tenho não são minhas, são dele. Não é por isso que eu vou sair comprando tudo, né? Mas também o dinheiro que eu tenho não é meu, é dele. A casa que eu tenho não é minha, é dele. O carro que eu tenho não é meu, é dele. No momento que nós começamos a colocar de verdade em primeiro lugar as coisas do reino de Deus, cara, nada mais tem importância. Eu sei que a segunda parte do versículo para mim não me interessa. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Não me interessa a segunda parte do versículo, porque Ele cuida de mim. O que eu tenho que fazer é colocar em primeiro lugar o reino dEle. Mas para mim colocar em primeiro lugar o reino dEle, tem que ser as coisas dEle em primeiro lugar. Eu trabalho para Ele, para a honra e glória de Deus. Eu falo para a honra e glória de Deus. Eu faço a comida em casa para minha esposa, para o meu esposo, para a honra e glória de Deus. Eu falo com as pessoas na rua para a honra e glória de Deus. Tudo é para a honra e para a glória de Deus. Nada mais é para mim. Eu me preparo para falar de Cristo para as pessoas, para a honra e para a glória de Deus. É o que nós não vemos hoje. São pessoas querendo aparecer, são pessoas querendo fazer as coisas para que elas apareçam, e não Cristo. Não são mais como João Batista, que dizia assim: suma o homem e Cristo cresça. Hoje a pregação é diferente. A pregação é: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Ninguém mais prega. Te arrepende, meu irmão. Deixa essa vida de vitoriolatria de lado e viva a vida cristã de verdade, na alegria e na tristeza.
na saúde e na doença. Mas isso é um casamento mesmo. Que nós possamos ter a nossa vida diante de Cristo de verdade, assim como o nosso casamento. Que nós possamos entregar a nossa vida para Cristo assim: Senhor, que não seja um versículo bíblico, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixe de ser um versículo bíblico para se tornar uma realidade na minha vida. Cláudio, tu faz isso? Cara, é difícil pra caramba. Eu não consigo. Mas eu tenho lutado. Luta, meu irmão. Luta para ser esse crente verdadeiro, que dá testemunho verdadeiro. Tu é ser humano, tu vai cair. Tu não é super-homem. Mas nós temos que lutar com todas as nossas forças. E aí ele fala na segunda parte, ele vai nos dar, né? Ele diz assim: eu pedi ao Senhor e Ele me respondeu, me livrou de todos os meus medos. Mas para Ele me livrar de todos os meus medos, tem o início, que diz assim, ó: eu pedi a ajuda do Senhor. Ou seja, eu tenho que clamar por Deus. Mas clamar de verdade, clamar é fazer mais forte do que tu consegue. É todos os dias de tua vida, tu sabe quando, não é pedir simplesmente, mas é clamar, é tu chegar perto de Deus e dizer: Senhor, como disse Jacó, eu não te deixarei ir sem tu não me abençoar. Eu não vou deixar barato, cara. Eu vou todos os dias bater na porta que diz para nós lá em Apocalipse 3:20, batei. Cara, sumiu o versículo da cabeça. Apocalipse 3:20. Estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se tu abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar disposto a abrir a porta para Cristo, porque Ele está batendo. Eu tenho que fazer a vontade de Cristo. Eu tenho que andar nos caminhos de Cristo de verdade. Não ficar na minha, de boa. Eu já sou salvo, eu vou sentar lá na minha rede e vou curtir a vida, vou curtir a salvação que Deus me deu. Não. Eu vou correr atrás e vou levar essa palavra para as outras pessoas. Eu achei uma montanha de comida e tem um monte de gente com fome. Eu vou esconder essa comida para mim? Não, de forma alguma. Eu vou distribuir essa comida para todo mundo. E é isso que o cristão faz. A boca fala do que o coração está cheio. Então eu tenho que falar de Cristo, porque o meu coração está cheio de Cristo. E Cristo me salvou, Ele me deu libertação, e isso foi maravilhoso na minha vida. E eu vou ficar quieto? Não. Eu não posso me aquietar diante de tamanha glória. Eu não posso me aquietar diante de tamanha salvação. Eu tenho que mostrar para todo mundo que Cristo me salvou e pode salvar a cada um também. Mas isso precisa que eu abra a mão de mim. Quando a palavra diz para nós assim: Senhor, quando Cristo nos ensina a orar, livra-nos do mal. Amém. Livra-me do mal que tem dentro de mim. Me livra dos desejos carnais. Me livra das tentações. Me livra das vontades que eu tenho. Me livra das invejas que eu tenho. Me livra da fofoca que eu faço. Me livra do desejo de ter alguma coisa que o outro tem. Me livra de todos esses problemas que tem na minha vida. Miqueias 7 diz para nós: se pereceu o benigno na terra, e não há entre os homens um só que seja reto. O mais reto é como um espinho, o pior é o espinhal. O inimigo do homem está dentro da própria casa. Eu vou mais fundo. O inimigo do homem está dentro de si próprio. O meu maior inimigo sou eu mesmo. É eu que me levo para baixo, é eu que me afasto de Cristo, é eu que me levo para longe. E esse inimigo eu tenho que me livrar. É o que Davi fez. A maior vitória de Davi não foi ter derrubado Golias, mas foi ter derrubado o ego dele. Eu acho muito interessante, já falei a respeito do Salmo 31, quando ele diz assim:
Eu não almejo coisas grandes. Cara, um rei falando isso. Eu não almejo coisas grandes. E aí eu olho para a minha vida, eu lá, um simples técnico de informática que trabalha na Oi, me acho arrogante. Eu almejo coisas maravilhosas na minha vida. Eu quero ser patriarca da igreja. Não quero ser nem pastor, bispo, apóstolo, agora nem patriarca. A gente almeja coisas que não tem valor nenhum. Ao invés de nós almejarmos um dia estar na presença de Cristo, todos nós sendo iguais, ama teu próximo como a ti mesmo. Então nós vamos ser iguais, nós somos iguais. Eu tenho que amar cada um de vocês igual. Morador de rua igual. O presidente da república igual. O governador do estado igual. O médico igual. O gari igual. Somos todos iguais. Uma vez eu fui num culto que um rapaz falou assim: existe dois tipos de pessoas na igreja, os pastores e o resto. Nossa, aquilo me entristeceu de uma forma tão grande. Sabe? Cara, não existe diferença entre pessoas. Todos nós somos rebanho e o pastor é Cristo. Amém. Não existe diferença. A diferença que tem entre uma pessoa que é consagrada pastor e a outra é porque o que é consagrada pastor estudou um pouco mais, ao qual tu pode te igualar, tu pode estudar e buscar. A única diferença que tem perante Cristo é que o cara que sabe mais vai ser julgado por conhecer mais. Então eu não vou estudar mais para não ser julgado tão forte, né? Aí tu vai ser julgado por vagabundo. Cara, nós temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, estamos nos aquietando, estamos ficando atirados num canto. Sabe, em vez de nós ter essa sede que Davi tinha, de buscar cada vez mais, de lutar pela presença de Deus. E a gente olha que quando Samuel vai lá e vai chamar ele, passa 6 irmãos na frente dele. E 6 irmãos de verdade, né? Era homem de verdade, não era que nem Davi, que era um rapaz frágil, que a palavra de Deus nos diz. Aí chega o irmão mais velho lá com uma porta, né? 2 metros de altura e 1,5 metro de largura. Não é esse. E vai indo, aí chega Davi, 1,60 m, 35 quilos. A palavra de Deus diz que ele, quando colocaram nele a armadura, ele não conseguiu se mexer, de tão pesada que era. E ele diz para Davi, ele diz para Golias: eu vou para ti em nome do Deus vivo. Não interessa o que está acontecendo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vou te enfrentar. Quem vai te enfrentar é Deus. É Deus que vai te enfrentar, não é eu. E nós achamos que nós podemos alguma coisa. Versículo 6. Eu, um pobre sofredor, gritei, e o Senhor me ouviu, e me livrou das minhas aflições. Aqui ele faz uma promessa de livramento de angústias e sofrimentos. Então eu não vou ter mais sofrimento. Vai ter, meu irmão. Não pensa que não vai ter. Tu vai ter angústias, tu vai ter sofrimentos na tua vida, mas Deus está do teu lado para te apoiar. Mas tu tem que gritar com todas as tuas forças, tu tem que clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda nesse tal problema, Senhor, me ajuda na dificuldade. Cara, está difícil, eu estou precisando de Ti, eu preciso mais de Ti, eu preciso mais de Ti, eu preciso mais de Ti. Essa é a nossa oração. Sério, qual tem sido a tua oração? O que tu tem pedido para Deus? Senhor, eu preciso mais dinheiro. Senhor, eu preciso de uma promoção. Senhor, eu preciso de um cargo na igreja. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu preciso daquilo outro. E ninguém pede sabedoria para Deus, o que Salomão pediu. Eu quero saber mais de Ti, eu quero Te conhecer mais, Senhor. Eu quero buscar mais a Tua presença, eu quero Te amar mais, eu quero estar mais perto de Ti. 7. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e protege do perigo. Ele promete nos colocar um anjo
em volta de nós, nos ajudando, nos apoiando. Meu pai dizia que o bêbado tem sorte. Ele metia um travo e dizia que o bêbado tem sorte. Então, assim, o santo do bêbado é forte, que eles diziam, né? Cara, nós temos um Deus do nosso lado e nós nos acovardamos muitas vezes, sabe? E eu estou falando de mim também. Sabe que uma vez, muito tempo atrás, eu estava no centro de Porto Alegre, lá, em a Rua dos Andradas, e aí tinha um cara que adivinhava CPF, adivinhava um monte de coisa lá. Sabe, desses charlatões que... E eu disse assim, cara, esse cara é um baita do mentiroso, eu vou enfrentar ele. Aí veio aquela voz na orelha e disse assim, cara, tu é cheio de pecado, tu vai enfrentar esse cara coloca para fora os teus podres. Eu fiquei quieto e me acovardei. E nós somos assim. Às vezes nós queremos, quando uma pessoa fala alguma coisa, a gente vai encarar assim, aí tu vai assim, o acusador chega no teu ouvido e te acusa. Tu vai falar isso, tu sendo assim? Sim, eu vou falar porque eu sou o santo. Sabe, eu acho, as pessoas dizem que tu é arrogante, mas eu sou santo. A palavra de Deus diz isso para mim. Sede santo porque eu sou santo. E a palavra de Deus diz para mim que eu não sou santo porque eu sou santo, mas eu sou santo porque eu fui santificado por Cristo. Porque se eu não fosse santo, eu jamais chegaria no céu. E eu vou para o céu porque eu sou santo, porque a morte de Cristo me santificou e me deu justificativa. Ou seja, eu sou santo e justo perante Deus. Porque quando Ele olha para mim, Ele não enxerga os meus pecados, porque os meus pecados foram derrubados lá naquele momento em que Cristo disse: Senhor, Senhor, por que tu me abandonou? Ele abandonou, Cristo, me perdoa, foi pelos meus pecados.